Fala pessoal, eu tenho recebido muitos e-mails das pessoas perguntando o que a Atom busca para contratar traders, tá? Então eu resolvi dar algumas dicas das características que buscamos em um vencedor. Por que características que buscamos em um vencedor? É muito importante que quando a gente fala de uma profissão de trader, de operar no mercado financeiro, a pessoa que vai se candidatar a isso e vai querer entrar nessa vida de operações, de mercado financeiro, que é muito interessante, ela conduza o modo como ela pensa para conseguir vencer as dificuldades do mercado financeiro. Então, eu resolvi fazer esse vídeo aqui para já responder todo mundo que tem enviado os e-mails, falando quais são as características que eu acho mais importantes numa pessoa que ganha dinheiro de fato no mercado financeiro, um cara que está aí fazendo uma grana relativamente alta num tempo relativamente baixo, né? Então esse é o principal ponto que eu vou explicar aqui para vocês. Então a principal dica que eu dou, que é inclusive um dos conteúdos principais no meu curso Psicologia do Trader, onde a gente fala de técnicas mentais para um trader evoluir e ter a alta performance, uma das características principais é a mentalidade, é como ele enxerga as coisas e como ele visualiza os desafios que ele vai enfrentar, tá? Por que isso é importante? Porque no mercado financeiro a gente vende o conceito que ele dá muito dinheiro. Isso é uma realidade, isso ele dá realmente muito dinheiro. Muito mais que a média das profissões. Só para vocês terem ideia, existem pesquisas feitas que trading está como a terceira profissão que mais dá retorno por hora trabalhada. Tá? Só perde para celebridades do cinema e celebridades esportivas. Então, levando isso em comparação, a gente já consegue aí até fazer uma analogia com esses esportes de alta performance. E uma característica muito importante das pessoas que tanto são alta performance em esportes, quanto alta performance como ator, em profissões que são bem segmentadas, é que essa pessoa é resiliente. Ela tem que ser resiliente. E para ser resiliente, ela tem que enxergar proveito em todas as dificuldades que ela está tendo. E isso é um dos pontos que eu considero mais importante e é o que a gente mais busca aqui nas pessoas que se candidatam a ser trader alto. Porque se ela tiver paciência, e eu estou falando usando a palavra paciência, exatamente isso, de absorver todo o conteúdo, de não querer as coisas aprender hoje e sair já executando e ganhando dinheiro no dia seguinte, de uma forma exponencial, mas se ela tiver paciência para seguir esse processo e absorver todas essas informações, ela vai conseguir, de uma forma ou de outra, conseguir já ter retorno no mercado financeiro. E por que eu estou falando isso? Porque o conceito do mercado financeiro, o conceito de ser um operador, um day trader principalmente, ele é muito simples. Simples não quer dizer que ele é fácil, mas ele de fato é simples. O caminho que tem que ser seguido é muito simples. A questão é que a maioria das pessoas não tem a paciência e não tem a resiliência suficiente para enfrentar essa trajetória. A maioria, na verdade, chega falando que tem, da boca para fora, sou uma pessoa muito motivada, mas motivação é 10% só do que você precisa. O que você realmente precisa, e uma das características mais importantes de um trader, é mudar a mentalidade e é conseguir absorver os erros, as derrotas, as perdas, as dificuldades e enxergar todo esse momento como algo prazeroso. Algo como se você estivesse introduzindo uma nova personalidade em você e estivesse crescendo como pessoa. E se você tiver essa personalidade, vai ser muito mais fácil de você fazer a transição entre os erros cometidos para sucesso. E como eles nunca vão deixar de acontecer, inevitavelmente as perdas vão acontecer até no nível mais alto de todos, os erros vão continuar acontecendo, é muito importante que você comece a absorver isso como algo positivo. Né? Absorver esses erros como algo positivo. E toda essa dificuldade de estudar, de ver todos os vídeos, de aprender análise técnica, análise gráfica e conduzir essa mentalidade, tem que ser algo que tem que ser difícil no sentido de, se não tiver difícil o suficiente, é porque realmente você não está tendo proveito e você não está conseguindo aproveitar para crescer. Né? Aí tem uma frase que fala: quando eu começo a perceber que as coisas estão difíceis, eu fico mais entusiasmado porque eu sei que é ali que eu estou chegando num ponto mais alto, que eu estou chegando nos meus limites e conseguindo fazer algo diferente e maior. Né? Por isso que essa é uma das características mais importantes que a gente busca: resiliência, muita paciência e que a pessoa já se programe de uma forma que ela vai
conseguir absorver todo esse conteúdo que a gente oferece sem necessariamente querer o santo grau de um dia para o outro. É uma sensação horrível quando eu venho falar com um trader e ele me liga ou ele me manda um e-mail perguntando qual que é o meu segredo, qual que é o santo grau, e ele ainda não percebeu que é uma questão de processos, desenvolvimento, e que ele precisa ter uma organização para absorver esse conteúdo. E o mais importante disso, essas pessoas que não conseguem enxergar esse processo, não conseguem absorver os erros, as partes ruins, como algo positivo, como algo que faça ele evoluir o aprendizado dele, eles acabam gerando emocionalmente uma raiva, ou inveja, ou até um repúdio de pessoas que conseguiram. E aí se tornam os que a gente conhece como haters, né? Eles começam a repudiar todo mundo que é bem sucedido, que conseguiu ser bem sucedido, porque ele não conseguiu. E essa mentalidade de já gerar um repúdio contra outras pessoas bem-sucedidas faz ele ter mais aversão a estudar e ser resiliente. Ele não está se concentrando, o foco dele mudou. Ele começa a ter o foco no resultado, em chegar em algum ponto específico, em conseguir atingir um objetivo. E enquanto ele não atinge aquele objetivo, ele não consegue enxergar o processo, que é a melhor parte de todas. Eu gosto muito queria usar uma analogia aqui, que é algo que me marcou muito, mas eu li a biografia do Bryan Cranston, que é o ator que fez a seriado Breaking Bad, um seriado fenomenal, e ele fez seriado e ganhou muitos prêmios, foi um ator reverenciado. E na biografia dele ele conta algo que me chamou muita atenção, que ele só conseguiu começar a ir bem nas audições para os testes que ele fazia, quando ele começou a aproveitar aquilo, independente se ele ia passar ou não. É lógico, todo mundo conhece aí a vida de ator, sabe que o cara tem que fazer vários testes e vai rejeitado um monte de coisa. Mas a partir do momento que ele descobriu, esse é o processo, não tem um ponto de chegada, eu vou fazer isso para o resto da minha vida. Eu já estou fazendo isso por um prazo, não adianta eu criar uma expectativa ou mudar meu foco, será que eu vou passar, será que eu não vou passar? Esse é o processo, alguns vão dar certo, alguns não vão. Então já que eu estou me propondo a fazer isso, que eu aproveite esse tempo, que eu faça isso achando pontos ou momentos que eu tire um proveito disso. E aí ele conta que a partir do momento que ele começou a ver como aquilo fosse parte da vida dele, ele tinha que começar a aproveitar as audições que ele fazia, os testes, ele começou a ir bem, porque começou a aparecer uma certa leveza, as interpretações dele começaram a melhorar. Então foi um ponto que me marcou que isso pode ser transferido para todas as outras áreas. Pode ser transferido para o treino especificamente. Você vai ter um dia de derrota, um dia que você foi mal, isso pode não necessariamente ser algo ruim, é algo que você aprendeu, algo que você pode visualizar como, pelo menos eu operei, estou aqui tendo a oportunidade de estar no mercado, de estar evoluindo, aprendendo algo novo. E essa é a mentalidade que a gente busca nas pessoas. Porque, consequentemente, é o que eu falo no curso de Psicologia do Treino com muito mais detalhes, consequentemente, as pessoas que têm essa mentalidade, que aproveitam as coisas que estão fazendo, independente dos resultados, é as que conseguem chegar mais longe. Porque não necessariamente elas estão focadas só em conseguir as coisas do dia para a noite, ou o mais importante é o resultado. Não, o mais importante é o processo, é curtir tudo aquilo que ela está fazendo. Então ela já sabe que ela vai ter que ter paciência, ela não vai se desesperar quando as coisas dão errado, e vai conseguir continuar no mesmo caminho, aprendendo algo novo, melhorando o processo, melhorando o aprendizado, até chegar num ponto que elas começam a olhar para trás e começam a ver tudo que ela conquistou e realmente elas ficam impressionadas. Nossa, e o mais curioso que ele, usando de novo o exemplo desse ator, do Bryan, ele fala exatamente isso. Quando ele já tinha um nível de sucesso, ganhando vários prêmios, aquilo já não significava muito mais para ele, porque o que ele mais queria é continuar no processo. Não era mais o resultado. Ele queria fazer as audições, ele queria fazer uma peça nova, um filme novo, um seriado novo, que algo fosse importante, que fosse legal para ele, que era o que ele mais gostava de fazer. Então ele conduziu a mentalidade dele de uma forma que ele pôde ser bem sucedido e as pessoas começam a enxergar isso no longo prazo. Então essa é a dica para vocês, é a dica que eu dou, que serve não só para o trade, mas serve para a vida de vocês. Comecem a pensar nisso, parem de criticar, parem de buscar um ponto de chegada, porque não existe ponto de chegada, é um processo. E comecem a pensar em aproveitar mais tudo que vocês estão estudando, todas as dificuldades como algo novo, e com certeza vocês vão começar a ter mais resultados, consequentemente, né? E começar a aproveitar mais toda essa jornada da vida de trader e também da vida pessoal de vocês. Espero que vocês tenham gostado mais dessa dica, espero que tenha sido útil para vocês. Se vocês quiserem continuar essa
discussão, de mais pontos, de biografias e pontos interessantes para melhorar o operacional de vocês, podem mandar um e-mail, eric.geiger@atompar.com.br, que eu vou ficar super satisfeito de conversar com vocês também. Beleza? Muito obrigado e até o próximo vídeo.